Fala, time! Bora aprender a utilizar o First Aid para ir bem nos steps? É isso aí, fica no vídeo que você vai aprender a utilizar o First Aid do jeito certo. Bom, então sejam muito bem-vindos ao MB, a melhor comunidade médica do Brasil e futuramente do mundo. Eu me chamo Leonardo Brenner. No vídeo de hoje eu te ensinarei a utilizar o First Aid de uma vez por todas. Mas antes, eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe seu like e deixe um comentário com uma pergunta que você gostaria que eu respondesse no vídeo futuro. Esse vídeo de hoje, ele veio por conta de uma pergunta, é isso mesmo. Então, você que está me assistindo pode perguntar alguma coisa e no vídeo futuro a gente responderá. Então agora, bora pro vídeo. Galera, vamos começar o vídeo então com conceitos. Eu anotei aqui, tá? Vamos iniciar o vídeo com conceitos do First Aid. Então, primeiro de tudo, o First Aid é o único livro que eu recomendo que você utilize na preparação para os steps, tá? Especialmente por Step 1. Bom, não existe essa questão de livros tão fortes assim para os steps, porque são metodologias que demandam muito tempo e o resultado não é tão eficaz quanto um banco de questões ou até mesmo o Anki, tá? Bom, mas ainda assim, para quem gosta de livro, o First Aid é o principal. E para mim foi essencial, porque eu gosto de livros, tá? Mas eu falo que, de modo geral, ter apenas o First Aid como recurso não é uma boa estratégia, tá? Tem que ter uma hierarquia nessa questão de recursos para os steps. Então agora, bora falar dessa hierarquia. Então, logo acima de tudo, a gente tem o banco de questões. Depois tem os materiais secundários. Eu menciono alguns materiais secundários, como o Anki, o próprio First Aid e também aulas, como do Boards and Beyond, Patoma, Sketch. Então, esses são os recursos secundários e quem vai te preparar de fato para a prova são as questões que são semelhantes à prova. No caso, o U-World e depois até mesmo os NBMEs. Então, só para vocês entenderem isso. Então, é aí que se encontra o First Aid, como o único livro que vale a pena você realmente se esforçar para ter, entender, ler. Então, consultar, até um verbo melhor que ler, é consultar, checar, ter uma noção, é melhor ter esse verbo do que de fato ler. Então, esse é um conceito inicial importante. Tá? Outro conceito importante do First Aid é que ele é um dos recursos mais consolidados para a prova. Tá? Então ele tem essa característica que ele é um dos conteúdos mais comentados, justamente porque ele é muito bom. Então, de fato, de livros, ele é o único que eu recomendo. Tá? E, além disso, ele também possui todo o conteúdo, entre aspas. Tá? Então, se você estiver fazendo uma questão no U-World, no NBME, é muito difícil que você não encontre esse conteúdo, pelo menos, assim, às vezes não vai estar exatamente aquilo, mas, de modo semelhante, é muito difícil que você não encontre isso no seu First Aid. Então, eu diria que se você decorar, entre aspas, todo o First Aid, eu tinha essa mentalidade, tá? Eu percebi isso. Não que eu fiz isso, mas eu percebi. Se você decorar todo o First Aid, o conteúdo dele, você passa na prova com tranquilidade, tá? Então, esse é um bom conceito, mas não para você botar em prática, mas para você entender, tá? Porque você vai decorar, entre aspas, o conteúdo do First Aid, não lendo isso intencionalmente, mas utilizando ele como um recurso secundário, e aí vocês vão entender isso nesse vídeo. Então agora, bora de fato para como utilizar o First Aid. Então, antes de ter o Question Bank, como que você utiliza o First Aid? Por que eu coloco antes de ter o Question Bank? Como eu falei a vocês, o Question Bank é o material superior, é o top dos tops. Então, antes de ter o Question Bank e depois de ter o Question Bank, a metodologia muda. Porque o estudo para os steps, de fato, assim, realmente, assim, começam com o Question Bank. Tá? O Question Bank é o que realmente faz com que você esteja estudando para os steps. Eu considero que você só pode falar que está estudando para os steps, de fato, assim, concreto, assim, eu estou estudando para os steps, quando você está fazendo questões diariamente no seu U-World, por exemplo. Se não diariamente, quase todos os dias. Com uma recorrência, assim, dentro do possível. Tudo que você pode fazer de questão, você está fazendo, entendeu? Nem que seja 10 questões. Ah, não, tô fazendo 10 questões, beleza. Então você tá fazendo 10 questões, mas beleza. Então tá estudando pros steps, sacou? Ah, Léo, eu tô lendo 50 páginas do First Aid todos os dias. Isso ainda assim é inferior ao banco de questões, tá? Então aí vai uma questão importante. Então, antes de comprar o Question Bank, tá? Então agora vamos focar nisso. Agora que vocês entenderam que o Question Bank é o principal, vamos falar para vocês como é que vocês podem estudar. Quem que se encontra nessa categoria? Pessoas que acabaram de entrar na faculdade, pessoas que estão ali no primeiro e segundo ano, né? Então acabaram de entrar na faculdade, estão ali no ciclo básico, e pessoas que acabaram de começar o ciclo clínico.
Então, para essas pessoas, para quem está no terceiro ano, até pode esperar um pouco para comprar o Question Bank, tá? Se o objetivo é fazer no quarto ano, você pode comprar o banco de questões na transição ali do terceiro para o quarto, vale a pena você comprar o banco de questões, tá? Então, aí vai essa informação para vocês. Então, para quem está no primeiro, segundo e terceiro ano, essa informação pode ser útil. Como que eu fazia e como que eu faria, né? Eu fiz isso mais no terceiro ano, mas se eu pudesse voltar atrás, eu também faria isso no primeiro e segundo. Então, eu acompanharia, só para ter uma noção, o conteúdo da faculdade no First Stage. O que é acompanhar? Então vamos supor que eu estou passando por anatomia e eu vi uma fratura de um osso específico ali e eu pensei nisso clinicamente e, por sorte, a minha faculdade se preocupa com lesões clínicas, com lesões anatômicas que têm consequências clínicas e eu vou lá e vou ver isso no meu First Stage e eu vejo que essa lesão está no meu First Stage. Então, provavelmente, essa é uma lesão muito importante para a prova. Tem a tendência de ser muito importante para a prova. Então, vale a pena você dar um asterisco ali no seu livro, texto, às vezes no Moodle, sei lá, até mesmo para sua prova da faculdade, enfim. Vale a pena você decorar, entre aspas, memorizar naturalmente isso. Estudei, eu sei, eu conheço, entendi. Sacou? Claro, memorizar dá uma intenção muito, assim, arcaica até, sabe? Não, memorizei. Não é necessariamente memorizar, mas prestei atenção, beleza? Então, acompanhar a faculdade junto com o First Stage. E aí você já consegue ter uma noção do que você também não teve. Então vamos lá. Passei por membro superior. Aprendi essa fratura aqui. Ela tem essa tal consequência clínica. Mas eu olho também no meu First Stage e vejo que tem essa outra fratura, também às vezes, sei lá, uma fratura de membro superior também, que não tem na minha faculdade, nem no meu livro texto da faculdade, se não foi comentado. Então vale a pena você já aprender isso com antecedência, entendeu? Você mesmo toma a iniciativa, às vezes, de aprender aquilo que é de anatomia, você está passando por anatomia, depois você não vai mais ter anatomia na faculdade, da mesma maneira. Você vai voltar a ter isso talvez no seu terceiro ou quarto ano em orto, e talvez. Então, beleza. Talvez você não tenha mais isso da mesma maneira. Já vale a pena você ali e puxar esse assunto para entender, entendeu? É uma possibilidade. Então, você já teria que aprender anatomia, então você já consegue puxar esse detalhe da anatomia. Mesma coisa para imuno, para genética, para bioestatística, para fisiologia, sei lá, patologia, todas as matérias que você tem no ciclo básico, vale a pena, embriologia, você puxar um conteúdo ali que você está vendo na embrio e ver se tem correlação disso no seu first stage, beleza? Então, isso é antes de comprar o banco de questões, tá? Então, você já consegue fazer essa correlação. Para quem está fora da faculdade, para quem já é formado ou está no internato, fazer isso é muito contraproducente, porque você não vai ser exposto a esse conteúdo, tá? Veja que eu mostro que o First Stage ele é uma reação a algo que foi demonstrado a você. Então você teve uma aula disso, você tem uma reação de buscar isso no seu First Stage, tá? Não é que você ativamente vai até o First Stage para achar essa informação. Tá? Porque eu vejo que você perderia muito tempo consultando cada uma das fraturas, nesse exemplo que eu fiz a vocês. Então, você perderia muito tempo fazendo isso ativamente. Vale mais a pena você alguém te projetar isso e você devolve olhando para o First Stage. Fechou? Então, é isso. Para quem está no internato ou acabou de se formar, esse período pré-banco de questões é meio contraproducente, beleza? Então agora, bora para o período de fato que importa para a grande maioria de pessoas que já têm um question bank. Então, também às vezes você até que estão assistindo esse vídeo, não sei, às vezes é o teu caso, né? Então, como é que eu uso com o question bank, tá? Da mesma maneira que eu falei a vocês, no sentido de o question bank te mostra aquele assunto e você devolve com o first stage. Como é que funciona? Bom, quando você estuda para os steps, através do banco de questões, você pode separar por matérias. Então, tem sistema de cardio, de nefro, beleza. Todos os sistemas, não vou mencioná-los. Bom, você consegue fazer apenas questões de cardio. Dessa maneira, você já filtra no seu first stage aqui o primeiro sistema que é demonstrado, que também, consequentemente, é cardio. Então, vamos lá, beleza. Peguei cardiologia aqui, olha. Ó. Então, você pega cardio e você já deixa separado aqui, olha. Ó. Aí você vai fazendo as questões de cardio. Tem duas maneiras, tem duas opções. Você pode fazer todas as questões e depois corrigir, ou fazer as questões e ir corrigindo junto com as questões. Eu preferia deixar para corrigir depois, tá? No meu Step 1 eu estava fazendo dessa maneira.
No step 2 eu estou fazendo diferente, eu estou corrigindo junto com as questões. Bom, mas vamos focar agora no step 1, nesse sentido. O que você pode fazer? Você faz todas as questões e aí depois você corrige, tá? E você corrige com o first aid ao lado. É assim que eu fazia. Se você fizer a questão e quiser corrigi-la, logo em seguida com o first aid, vai acontecer o seguinte. Você pode estar roubando. Como assim? Veja, se você fez uma questão de cardio e logo em seguida você corrigiu com o first aid, você folhou pelo first aid de cardio. Dentro do first aid de cardio pode conter, provavelmente contém na realidade, as respostas de uma próxima questão do seu bloco. Então você corre o risco de estar colando, entre aspas. Eu vejo que isso não é muito benéfico. Então eu preferia entrar no modo de resolução ali, prova, full concentração, em resolver as 40 questões e depois eu sentava e folhava pelo first aid, corrigindo, né? O verbo é corrigir, corrigindo as questões do U-World com o first aid ao lado. Para mim isso fazia muito mais sentido do que fazer uma questão, depois corrigir no first aid e ter o risco de eu já poder colar uma próxima resposta, entendeu? Então, para mim, eu fazia desse modo. E por que também que eu escolhi apenas fazer de uma matéria? Justamente para facilitar o processo de usar o first aid. Se eu ficasse realizando questões de cardio, pneumo, nefro, eu teria que ficar folhando pelo todo o livro, tentando achar as matérias, entendeu? Os conteúdos. E isso não é muito legal, você perde muito tempo folhando. Então eu preferia escolher apenas uma matéria, tá, aqui, e utilizar apenas o com o first aid ao lado, fechou? Então é assim que eu utilizo com o QBank. O QBank, ele me dá o micro e o first aid devolve o macro. Como assim, Léo? Cada questão tem um conceito-chave, tem um educational objective, que é bem objetivo, né, justamente. Então, eu me preocupava em expandir o meu campo visual para mapear os conteúdos do Step 1 com aquela questão, explorando aquilo que é associado àquele tópico da questão dentro do First Aid. Então, como assim, Léo? Vamos lá. Vamos supor que essa questão aqui é de cardiomiopatia hipertrófica. Se eu for no meu First Aid de cardiovascular aqui, ó, então, estou aqui no meu First Aid cardiovascular, eu acharei também outras cardiomiopatias. Desse modo, você consegue expandir a visão sobre as cardiomiopatias e saber separar muito bem o que é importante em cada uma delas, fechou? Então, você consegue expandir o campo de visão. Então, você não precisa esperar chegar uma outra questão de cardiomiopatia para você saber, não, isso aqui é dilatada, isso aqui é restritiva, isso aqui é hipertrófica. Não, entendeu? Você consegue simplesmente já ver todas de uma vez e aí, quando chegar a próxima questão, você já vai estar meio que preparado, entendeu? Porque você já pegou ali o fio da meada. Então, aí é uma dica bem boa para vocês, tá? Utilizar o First Aid para você já conseguir mapear outros tópicos que são correlacionados àquilo que você está vendo na questão. Então, vou repetir mais uma vez, porque eu vejo que isso é essencial. Questão te dá o micro, você devolve com o macro buscando no First Aid. Tá? Então, o First Aid ele é um material de consulta para você mapear os conceitos, não para você aprender o conceito, para você mapear. Tá? Então, muito importante isso. Fechou? Então, é assim que você vai utilizar com o QBank. Bom, estou avançando no QBank, cheguei na segunda passada. O First Aid ele continua sendo essencial na segunda passada? Vou dar minha opinião para vocês. Ele perde um pouco da relevância dele essencial. Porque quanto mais você se aproxima da prova, mais as questões ganham importância. Você tem que estar craque em resolver a questão, não apenas no conteúdo da prova, mas em saber como responder as questões, porque é isso que importa na hora da prova. Então, na primeira passada, você já foi exposto a todos os conteúdos, você já mapeou tudo utilizando o First Aid, né? Teoricamente, já mapeou tudo. Então, acaba que não faz sentido você voltar para o livro e ficar vendo de novo, de novo, de novo. Vale mais a pena você fazer tanta questão que você resolve todas as questões muito rápido do U-World, já faz simulado, entendeu? Então eu vejo que desse modo fica melhor. O First Aid ele acaba que demora muito para você fazer desse modo, entendeu? Vale mais a pena depois você focar até mesmo nos flashcards. Então você faz flashcards das questões que você errou. Talvez na segunda passada isso é mais proveitoso. Você desbloqueia flashcards daquilo que você errou e foca nisso, em vez de
toda questão que você faz, você vai lá e faz esse processo, entendeu? Eu vejo que o First Aid ele é bom para você ter essa exposição geral sobre os temas e conseguir mapear, né? Então esse é um bom verbo para definir a função do First Aid, tá? Então aí que é a utilidade dele com o QBank. Agora vamos falar da utilidade do First Aid no Anki, tá? Então no Anki, o First Aid ele também é essencial justamente porque o Anki te dá um conceito micro e você pode clicar no botão First Aid que tem no Anking lá no deck e você vai conseguir ser exposto à tabela barra conjunto de informações relacionadas a essa informação micro que você recebeu. Então, às vezes você está estudando sobre cardiomiopatia dilatada e ele te dá uma frase sobre a cardiomiopatia dilatada. Sei lá, álcool, por exemplo, tem correlação, né? Aí, quando você clica ali no botão do First Aid, ele vai mostrar a seção do First Aid que contém tudo aquilo que é extremamente high yield, muito importante para a prova. Então, ele vai mostrar aquela seção do First Aid com tudo isso, tá? Então, nesse caso, acaba que é muito positivo. Então, às vezes, você já está estudando ali um negócio, você clica e já, opa, entendeu? Então, você já consegue também fazer essa troca, sabe? Então, na questão, você aprendeu sobre cardiomiopatia dilatada, na questão do U-World, beleza? Aí depois você vai pro seu First Aid para você ver outros tipos de cardiomiopatia, entendeu? Entender mais sobre as patologias. Quando você vai pro Anki, aí ele vai te dar uma frase da cardiomiopatia dilatada e você resolve essa frase e depois você clica no First Aid e volta para o foco da patologia em si, sem necessariamente se importar com restritiva, hipertrófica, não. Nesse caso é só dilatada mesmo, entendeu? É uma possibilidade. Então, prestem atenção nisso também, que o Anki ele é uma ótima ferramenta para você ler o First Aid também, tá? Então, o First Aid todo, basicamente, também está dentro do Anki. Então, isso é uma informação bem importante para vocês. Agora, Rapid Review, tá? Como é que funciona a parte de Rapid Review? Rapid Review é antes de fazer a prova, bem no final mesmo da preparação. Porque no final do livro aqui do First Aid, ó, se eu for aqui no final do First Aid, tem essas tabelas aqui, olha, ó. Essas tabelas aqui, ó, elas são tabelas de Rapid Review. E aí, nessas tabelas, tem uma palavra, uma doença, tem uma apresentação, e aí tem a fisiopatologia, por exemplo, tem o nome da doença. Então, são correlações importantes para a prova, tá? Eu vejo que antes da prova, vale a pena você passar por essa Rapid Review, tá? Você realmente vê aquilo ali, porque aparece com bastante frequência nas provas, não é à toa que eles colocam aquilo como importante para vocês saberem. Então, vale a pena, tá? Utilizem o Rapid Review. Eu utilizei antes da minha prova. Para mim foi muito bom eu utilizar o Rapid Review. Então, retomando o vídeo. Antes de comprar o QBank, depois que você compra o QBank, no Anki, Rapid Review, e agora por último mencionar o Step 2 CK, tá? Bom, até agora eu não estou utilizando muito o First Aid 2, que eu tenho aqui, o First Aid 2 pro Step 2. Estou usando mais questão e Anki mesmo, tá? Por quê? Porque o First Aid pro Step 2 acaba que não é tão essencial para mim nesse caso, porque boa parte daquilo que era para ser mapeado, eu já mapeei no Step 1, tá? Então, boa parte dos diagnósticos, boa parte das doenças eu já mapeei. Então, o Step 2 está sendo mais para questões específicas, entendeu? De manejo, etc. Mas questão de diagnóstico, entender como é que funcionam as patologias, isso aí eu já consegui mapear, eu já sei basicamente o que o Step gosta em termos de conteúdo do que cobrar. Então eu já consegui mapear. E muita coisa eles repetem, mas com uma abordagem um pouco diferente. Então agora eu prefiro mais focar em questões e em conteúdos mais específicos do que ter essa visão macro, entendeu? Então eu vejo que o First Aid ele é muito bom para você ser introduzido a esse macro, beleza? E também para você ter um Memorex ali, para você conseguir revisitar e rememorar, né, alguns diagnósticos. Tanto que o First Aid 1, para algumas pessoas importantes do cenário global do USMLE, o First Aid do Step 1 ele é mais importante para o Step 2 do que o próprio First Aid do Step 2, entendeu? Então, aí vai um conceito interessante para vocês, tá? Mas se tivesse que ranquear o First Aid para o Step 2, até agora para mim não está sendo tão benéfico assim, mas para o Step 1 ele foi crucial na minha preparação, tá bom? Ele era realmente um guia, porque eu estava perdido, eu não sabia quais eram os diagnósticos, eu não sabia o que poderia cair, realmente não tinha a menor noção. E aí o First Aid ele veio para condensar tudo isso, tá? Então eu realmente acredito que o First Aid foi essencial e para mim, até complemento para finalizar o vídeo,
ele foi um dos melhores livros da medicina, um dos livros que mais me ensinou medicina. Em poucas páginas consegui condensar tanta coisa, tanto diagnóstico, tanta fármaco, tanta físio, tanta anato, êmbrio, tudo da medicina tá nesse livro. É impressionante, tá? Então, recomendo muito para quem quer fazer a prova do Step 1, o First Aid, beleza? Então, é assim que você usa o First Aid, tá? Então, basicamente, você é exposto a algo e você vai até ele para ter acesso ao macro. Você, agora, só para finalizar o vídeo, como não usar o First Aid? Como não usar? Não leia ele de modo aleatório, sozinho. Não leia ele de modo aleatório. Isso não dá resultado, tá bom? E também não se preocupe em decorar tudo, assim, do First Aid, decorar, assim, não. O que está escrito no First Aid na parte de, sei lá, leucemia aguda, sei lá, mieloide aguda, é isso aqui. Então você fala todas as características que estão ali, tipo, para decorar. Não. Aquilo ali é para você ir resolvendo questão e mapeando. Para você realmente memorizar as coisas, eu recomendo mais os flashcards, tá bom? Para você ter essa memorização mesmo, beleza? Então, é isso, pessoal. Acredito que se eu falar demais o vídeo vai ficar mais extenso ainda, mas peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e também um comentário com uma pergunta aí para a gente responder nos próximos vídeos. E se você quiser conhecer um pouco mais da comunidade MB, a melhor comunidade médica do Brasil e futuramente do mundo, que te prepara para pesquisa, para USMLE, para estágio médico nos Estados Unidos, ou seja, o tripé da medicina internacional, tudo que você precisa para dar certo no Brasil e também fora do Brasil, eu deixo aqui embaixo o link de interesse na comunidade, deixo também nosso Instagram, meu Instagram, os links importantes aí para que vocês consigam conhecer a gente e entrar em contato com a gente, tá? Então, realmente, o MB é a melhor comunidade do mundo e conto com você aí para se inscrever no canal e bora junto lá, galera, beleza? Então, é isso, boa noite para vocês, aqui já é tarde, mas tamo junto. É isso. Fiquem com Deus.